Muito boa tarde, malta. Bem-vindos a mais um Cast of the Prophet. Bem-vindos à quinta parte do meu ranking pessoal dos jogos Sonic the Hedgehog. Mais uma parte, mais uma esmeralda do caos. Espero eu não precisar de chegar à parte 7, à sétima esmeralda, mas como bom colecionador que sou, muito possivelmente é essa sétima e última parte. Um rank, um podcast por dia durante a semana toda. Já estou mesmo a ver que será essa a situação, mas pronto. Espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem lá está a ver aqui o canal, já deve estar por esta altura bastante enjoado, vai ter que levar Sonic a semana toda. Quiçá eu ainda faça um rank com convidados ou não, a falar um pouco sobre o primeiro e o segundo filme, opiniões ou personagens que queiramos ver no terceiro filme e nos revelados projetos futuros, nomeadamente filmes de spin-off e séries por parte deste universo da Paramount. A ver, vamos. Para já, vamos continuar então o ranking dos jogos que eu joguei, para então continuarmos aqui a avaliação, o ranking pessoal. Portanto, a próxima entry é um jogo que eu tenho um bocadinho de vergonha alheia, mas para estar na quinta parte quer dizer que apesar de tudo é um jogo a que eu dei variedíssimas horas, alguns replays, nem porque o jogo assim obrigasse a fazer pelo menos 10 replays do jogo, de modo a teres todos os caminhos. E foi o jogo, talvez um dos poucos, a que eu comprei full price quando saiu na PlayStation 2. Sim, ainda se lembram quando os jogos na PlayStation 2 normalmente saíam a full price, a 45€ e o preço base era 20, 25. Bons velhos tempos, não é? Em relação ao jogo que eu estou a falar, lembro-me, e até falei isto com alguns amigos meus próximos já algumas vezes, foi um dos poucos jogos em que o Emanuel, para aí com uns 10 anos, 10, 11 anos, decidiu fazer quase uma birra. Digamos assim, eu lembro-me que fiquei mesmo frustrado porque este personagem em miúdo era o meu favorito da franquia de Sonic. O jogo iria sair, a internet não era assim muito abundante como é agora para uma pessoa ter direito a reviews e a discussões de fóruns. Então uma pessoa estava obviamente entusiasmada pela capa, pelo personagem em si, e pouco antes do meu aniversário fiz uma espécie de birra ou ataque de frustração, mas no fim lá consegui com que me oferecessem o jogo. E agora, se formos a uma loja da CEX, o jogo está à venda por 3 ou 4€. E aí? E sabe-se lá como este jogo conseguiu parar a um título de platina da PlayStation 2. Eu não sei quais é que são os requisitos para virar um PS Hit ou antigamente um jogo de platina na PlayStation, mas sabe-se lá como este e, por exemplo, o Sonic Heroes e até o Sonic Riders viraram jogos de platina. So I guess alguma coisa foi feita, nem que fosse pela enorme venda, enorme número de vendas, mas que com certeza não foi em termos da recepção crítica, que foi muito 50-50 e hoje em dia é mais negativa do que outra coisa, apesar de ainda haver uma fanbase vocal que até defende o jogo e que não diz que não é assim tão mau. Estou-vos, claro, a falar de Shadow the Hedgehog, o jogo spin-off que a SEGA sentiu-se tão atacada em termos de vendas e popularidade por franquias como Jak and Daxter e Ratchet & Clank, os personagens fixes, bem-humorados, em planetas diversos e com uma pistola na mão, que a SEGA e a Sonic Team literalmente sentiram-se de tal modo inspirados / com medo por causa da recepção do público em relação a cada vez estarem mais a consumir esse tipo de jogos, que decidiram pegar no Shadow, que lá está, um personagem mais ou menos clean slate, sem memória, devido à revelação que foi feita no Sonic Heroes, o jogo anterior, e então decidiram pegar no personagem titular, Shadow the Hedgehog, verificando que o Sonic nunca iria conduzir veículos, sendo, de rápido como é, o Shadow também o é, mas é diferente, I guess. E sendo que o Sonic nunca pegaria numa arma, porque sim, esse até tinha sido a ideia original, mas depois felizmente fizeram um red flag e meteram o Shadow em vez dele, decidiram pôr uma história em que o Shadow iria estar num cenário mais negro, menos colorido, mais sério, com direito a algumas swear words, jogo para maiores de 12 anos, introdução de personagens novas e a maioria do regresso dos personagens estiveram presentes no jogo anterior, Sonic Heroes, e este jogo seria para nos focarmos na extensão da história de origem já revelada no Sonic Adventure 2
e na resolução de mistérios e perguntas integrados em Sonic Heroes, proporcionando assim uma história completamente focada na personalidade e eventos do personagem enquanto ele se tenta descobrir a si mesmo. O jogo do Shadow the Hedgehog é um jogo que por si próprio, para teres o bolo inteiro, precisas de comer 10 fatias. Eu digo isto porque existem 3 caminhos: bom, neutro e mau, sendo que o bom e o mau dividem-se por muito bom, ou pure hero, e pure dark, ou muito mau. E para além dessa situação, para além já de as ramificações dos caminhos já estarem separadas, cada nível final, ou seja, dos 5 níveis finais do jogo, sendo que cada path normalmente tem 6 níveis, começando sempre por Westopolis, ainda contamos com 2 bosses finais diferentes, ou seja, tem que repetir o último nível pelo menos 2 vezes de cada um destes caminhos para obter todas as cutscenes e os 10 endings, que não são nenhum deles canon, by the way, para obter o Last Story Episode. Um episódio onde contamos com o último nível e os últimos 2 bosses do jogo, de modo a ter finalmente o final canónico. E muito potencialmente, tirando Westopolis e este último nível canónico, se calhar nada neste jogo é canónico at some point, porque o próprio Last Story que ainda revela o caminho que o Shadow poderá ter usado, mas ao mesmo tempo faz plot hole é o mesmo, porque toma em consideração alguns eventos do Dark Path, outros do Neutral, outros do Hero. It's a little mess, I guess. Mas a história é mesmo por shits and giggles, com edginess puramente de 2005, que estava muito na moda, e não propriamente com uma história coerente. Há factos, obviamente, que são traduzidos para outros jogos, nomeadamente a história da origem completa do Shadow, mas eu acho que a própria SEGA teve tanta vergonha alheia com a adesão do resto da história da origem do Shadow, que eles simplesmente só pegam na história da origem original do Sonic Adventure 2. Anyways, back to the topic. Uma das coisas que eu mais gostei deste jogo, para além do voice acting, aqui no Shadow the Hedgehog, by the way, o Shadow the Hedgehog foi o primeiro jogo oficial que deixou a voice cast introduzida em Sonic Adventure e que se despediu em Sonic Heroes. Desta vez, a equipa que estava por trás do cartoon Sonic X decide dar as vozes ao primeiro jogo, Shadow the Hedgehog, e assim faço esse tipo de trabalho de voz até o Sonic and the Black Knights, que já falámos na parte anterior. Essencialmente, neste jogo vemos o Shadow utilizar uma coletânea de armas, portanto não é só velocidade, homing attacks, dark tornadoes, e num mundo de rampas, estradas rápidas e plataformas, não, para além dos níveis diversos em vários locais e com o teu típico 3D platforming de Sonic, ainda contamos com a utilização de várias armas, desde facas, espadas, caixas, uma arma em forma de galinha que engole tudo e mais alguma coisa, uma arma infinita que consegues, após desbloquear tudo no jogo, bazucas, bombas, katanas, armas que disparam ácido, armas extraterrestres laser, metralhadoras e pistolas. Temos também a condução de veículos, desde motas, jeeps, caminhões e até mesmo Black Hawks, extraterrestres voadores em forma de wyverns, que basicamente ajudam-te a transportar para qualquer lado. E basicamente incorporaram isso e uma outra situação. O Chaos Control sempre foi a habilidade introduzida em Sonic Adventure 2 que permite mal ou bem parar o tempo-espaço durante um tempo limite. Inclusive, lá indicaram que às vezes pode ajudar a teletransportar-te de um lado para o outro no Sonic Adventure 2. Ou seja, mexendo com o tempo e o espaço, basicamente. Pode teletransportar-te para qualquer lado e parar o tempo. Essas eram as 2 regras do Chaos Control. Desta vez o Chaos Control aqui é metido não só com essa habilidade, mas também com a situação de que o Shadow poderia, ao ficar com uma energia azul por fazer o bem, porque sim, existem 2 meters aqui, o bom meter e o mau meter, ou bad ou good meter. Se o vosso meter for o bom, ele será carregado em azul e poderá-vos meter a fazer o Chaos Control, sendo que o Shadow ficará todo azul durante um tempo e poderá ficar super rápido, conseguindo fazer um speed through para obter o ranking A para acabar o nível. E o Chaos Blast, que permite que o Shadow fique, após atitudes más e violentas, virar vermelho e lançar uma explosão devastadora 1 ou 2 vezes, de modo a arrebentar com inimigos, caixas ou objetos
que sejam mexíveis, lá está, de modo a limpar caminho. Admira-me não ver uma terceira opção, em que neste caso, por exemplo, o Shadow, e acho que isso só apareceu no Sonic X, teria que confirmar se ele utiliza isso noutros lados, como por exemplo o Sonic Battle. Mas o Shadow também tem uma habilidade que se chama Chaos Spear, em que ele literalmente, com os dedos, não são bem relâmpagos, são tipo raios laser amarelados que é suposto funcionarem como raios ou relâmpagos. Não sei bem como é que essa situação é feita, mas admira-me nunca ter visto essa habilidade. Se calhar lá está, só aparece em Sonic Battle porque eu acho que ouvi falar que essa habilidade lá aparece, mas de resto, mais nada. De resto, em relação ao jogo, portanto, como disse, West Atlas, de uma maneira muito resumida à história, by the way, essencialmente o Shadow está-se a perguntar sobre o seu passado, tem alguns flashbacks, nomeadamente onde a Maria, a rapariga que tomou conta do Shadow e que era grande amiga dele, foi morta pela GUN, os militares deste mundo, basicamente, da nossa versão do planeta Terra. E enquanto isso, apareceu uma espécie de uma folha de jornal a indicar que o Black Comet tinha passado pela Terra há 50 anos atrás, que estava a ser uma espécie de aniversário da passagem do meteoro. Até que de repente a cidade de Westópolis é invadida por Black Arms, o exército dos Black Aliens/Creatures. Este jogo seria um bocado racista se isso hoje em dia, já sei. Eu até porque eles são cinzentos e vermelhos, mas whatever. Eles literalmente caem do céu e invadem, destroem a cidade é engolida em explosões e fogo, e essencialmente o pânico mete-se nas ruas e a GUN começa a salvar civis e a começar a impedir a invasão. Entretanto, e pelo, digamos, vínculo que faz uma espécie de holograma de transmissão chamado Doomsday, que também auxilia a fazer as missões e a estar de olho em ti, literalmente, a fazer as missões para o lado vilão. Temos o Black Doom, o chefe desta Black Arms, que está responsável a pedir o Shadow para que consiga ter as 7 esmeraldas do caos de modo a devolver-lhes, porque supostamente pertence e que conseguirá contar todo o seu passado se o conseguir ajudar. Ele desaparece e o Shadow decide lançar-se para o Westópolis, sendo o nabo que é, obviamente vai acreditar no gajo, que só assim por acaso é o Goku na versão americana com ataque de garganta. But who knows? Essencialmente depois o Sonic até está lá metido para o Westópolis. No primeiro nível consegues logo ter as primeiras 2 esmeraldas do caos e a partir daqui começas logo a ter a situação de escolhas. Em muitos destes níveis tu tens as 3 escolhas. Por exemplo, a maioria dos neutros é só chegares ao anel final e concluires o nível normalmente, como qualquer outro jogo do Sonic, e até apanhando a esmeralda do caos. No lado dos vilões e heróis também terminas o nível e apanhas a esmeralda do caos. No entanto, às vezes o nível pode ser mais pequeno ou maior, dependendo do objetivo. Normalmente o lado dos vilões requer que tu destruas alguma coisa ou mates humanos, ou faças algo desse género, algo malvado. Se for do lado do bem, tens de destruir criaturas, robôs do Eggman, ou então estar a salvar ou a fazer X coisa, tipo gatekeeping e coisas desse género. Essencialmente é isso. Existem outros parceiros, portanto, do lado dos vilões temos, por exemplo, o Eggman e este Doomsday, que serve como o Black Doom a falar constantemente com o Shadow, para fazer as missões pelo lado do mal. Para o lado dos heróis ao neutro temos, por exemplo, o Sonic, o Tails, o Knuckles, a Amy, a Rouge e o Omega. E o Vector e o Espio e o Charmy Bee, que também aparecem aqui a fazer uma investigação, basicamente. Os níveis por si próprios são bonitos para a altura. As músicas, algumas delas são até remixes dos níveis do Sonic Adventure 2, para quem não sabe. A trilha sonora é fixe. Os níveis e a maneira como o jogo flui também é fixe. Há alguns bugs e lentidão no jogo, inclusive às vezes ele vai demasiado rápido ou está num determinado veículo e ele cai do nada ou fica bloqueado ou preso numa parede ou entre inimigos. Já me aconteceu algumas vezes. Mas tirando esses glitches, que às vezes possam obrigar uma pessoa a ter que sair do nível ou até desligar e voltar a ligar a PlayStation, não tive assim grandes problemas. Overall, eu lembro-me que senti-me estupidamente desiludido e quase como me roubaram quando eu fiz o primeiro Neutral Path, porque eu pensei que era só ir chegar para o anel, e fiquei meio chocado quando eles realmente confirmaram que o Shadow seria um Android. Obviamente não é.
Depois lá descobri a ver os fóruns, lá está no GameFAQs na altura, que não. Há mais um ending para esse Neutral Path que voltei depois a repetir para fazer esse boss e se fizerem as missões todas de um lado para o outro há uma coletânea de níveis. E pronto, a partir daí fez isso. Desde referências à invasão dos mundos, a destruição da humanidade, podes matar o Sonic, podes matar o Eggman com Chop on his hand. O Shadow aqui tira an emerald like it takes candy from a baby. Where's that damn fourth Chaos Emerald? I will rule this planet and kill all humans. Há tanto diálogo edgy, há tanto diálogo confuso, mesmo out of character. O Shadow é edgy, é maduro e algo vingativo, mas não é esta trampa. Há um dos finais que, apesar de ser heróico, o Shadow tem pensamentos suicidas e é implied que ele somehow mata-se nesse final. I don't know what the hell we were thinking. Porque apesar deste jogo ser para maiores de 12 anos, é Sonic. Os putos iriam comprar todos em massa, como eu queria. Portanto, eu não sei para que era isto, mas pronto. E, acreditem ou não, ainda há gente a querer um Shadow the Hedgehog 2. Quando ele ainda já existe com a campanha do Shadow no Sonic 06. E que está até melhor feito, mas pronto. Basicamente este é o jogo que explora todas as possibilidades do Shadow e é se calhar o jogo que eu, canon-wise, contei mais finais. Porque finais ou paths, neste caso. Existe um modo, e eu tenho que partilhar esta curiosidade com vocês, um modo cinematográfico em que tu podes ver as cutscenes de todos os caminhos entrelaçados. Porque sim, o caminho não é tão linear como vou fazer por o herói, por exemplo, e fazes os 6 níveis e o final por o herói. Tu podes andar a brincar, a fazer níveis de um lado para cima e para baixo até chegares ao final que desejas. E só assim por acaso eu fui confirmar. Existem pelo menos mais de 420 paths diferentes no Shadow the Hedgehog. Eu não sei como é que eles fizeram isto, mas é o jogo que se calhar tem mais paths de sempre, de qualquer jogo. Portanto, tem que dar o effort. Existe também um modo de 2 jogadores / multiplayer, em que uma pessoa dá para conseguir jogar com outros clones / androids do Shadow, nomeadamente alguns que têm, em vez daquele vermelho nos picos, por assim dizer, nos espinhos, há, por exemplo, amarelo, verde, azul, roxo, rosa. Há até versões mais parecidas com Metal Sonic, tipo um Metal Shadow, no oficial, I guess. E depois, claro, temos o Last Episode, a Last Story, onde vemos finalmente a verdadeira revelação, a verdadeira origem, o Shadow recuperar as memórias. E ainda podemos jogar com o Super Shadow, que já não era coisa que acontecia desde o Sonic Adventure 2, de modo a derrotar o Black Doom, que é o verdadeiro vilão, o verdadeiro boss final. É assim, este jogo é bastante entertaining. Lá está. Eu, mal ou bem, por ter chorado por causa deste jogo, e por ter obtido e por ser o Shadow na altura o meu personagem favorito, isto foi uma grande vitória para mim. E eu lembro-me que na altura, lá está, eu adorava aquele jogo, pelo menos em miúdo. Passei-o tantas vezes o suficiente para saber isto dos finais, porque eu via os números nesse modo cinematográfico. E lá está, eu fiz todos os caminhos de modo a poder jogar a Final Story, obviamente. É um jogo que eu agora olho para alguma fondness, não digo nostalgia, mas sem dúvida nenhuma eu tenho um gosto pelo jogo, mas reconheço que seja gameplay direction, seja character direction, não acrescentou muito ao personagem nem ao lore dos mitos do Sonic e foi uma completa cagada, inclusive a fazer plot holes e misdirections mesmo na história e no lore do próprio jogo. Agora, que tem partes interessantes, tem, e que tem linhas de meme, nem que seja por ser edgy demais, tem. E, portanto, lá está, meus caros, há muita gente que se calhar meteria este jogo logo para a primeira parte para ser indicado, e eu sou mesmo uma pessoa que hoje em dia goza com efforts destes, tipo Final Fantasy Stranger of Paradise, mas a realidade é que o Shadow, por acaso, foi um jogo que até teve ambição e que até tem coisas boas para ser avaliadas, mal ou bem. Portanto, eu percebo, é um jogo terrível, mas then again, este é o meu ranking pessoal. E eu acho que o Shadow, apesar de tudo, tem uma presença especial, at least for me.
avançando de um jogo demasiado all over the place para a fanbase, vamos para um jogo mais sólido e que muita gente concorda que em geral é fantástico. Eu nunca tive a oportunidade no Game Boy Advance de jogar os jogos do Sonic Advance ou o Sonic Battle, por exemplo, mas tive a oportunidade, por exemplo, para, através do miniclip na altura, conseguir jogar a maioria dos níveis do Sonic Advance 2. Eu digo que é o Sonic Advance 2 porque era o único jogo que eu me lembro dos Advances que me permitia jogar com o Sonic, com o Tails, com o Knuckles Game e com a Cream, que era a personagem estreante do jogo, porque o Sonic Advance 1 não tinha a Cream. Portanto, sim, eu lembro-me que o Sonic Advance 2 foi o único jogo que eu pus. É literalmente Sonic à antiga, igual por exemplo, ao Sonic 3 e Knuckles, mas com sprites lindíssimos, música viciante, aquela música do main menu ainda está na minha cabeça, de longe a longe, e com uma diversidade de bosses do Eggman bastante fixe. É puramente um jogo de Sonic clássico traduzido para Game Boy Advance, não há outra maneira de explicar. É um jogo que, mal ou bem, era do tempo em que eu jogava, lá está, miniclip e todos aqueles sites na altura com Flash Games, por exemplo. Eu conheci Final Fantasy, o nome e a música de Final Fantasy X a partir de um fangame de Sonic Final Fantasy crossover. Inclusive conheci Mega Man também por ter feito um crossover e a música, a primeira opening do anime original de Full Metal também através daí. Portanto, logo por aí, os fangames na altura tinham muito mais originalidade do que Five Nights at Freddy Clones, que agora há muitos. Portanto, eram outros tempos para com a internet, I guess. Mas sim, Sonic Advance 2 eu lembro-me que me divertia muito, mas era aquele tipo de jogo que eu acho sinceramente nem acabei, porque lá está, eu joguei variedíssimos níveis. Lembro-me que fiquei se calhar stuck no quarto ou no quinto nível no miniclip. Portanto, mas o porquê de estar aqui? Porque é literalmente um jogo clássico do Sonic, mas em termos de jogabilidade, de fluidez, de visuais, de música, de personagens, é o melhor deles até agora, neste ranking. É um jogo que eu senti mais sólido e com melhor qualidade, e dei-me a pena não ter conseguido acabar. E só por causa disso, acho que merece estar aqui. Agora, um jogo que eu com certeza acabei e que gostei imenso e que me introduziu uma das minhas personagens favoritas de Sonic foi Sonic Rush na Nintendo DS. Sonic Rush na Nintendo DS, na altura que eu vi o jogo, eu vi o Sonic e vi a parte de trás e tudo mais, eu pensei, ok, vai ser mais um jogo estilo Advance, um jogo clássico, mas com gráficos e música e se calhar alguns enhancements nas mecânicas, mas nada de outro mundo. Well, por acaso estava até enganado, porque a personagem da capa intrigou-me bastante, ao ponto de eu não perceber bem se era uma rapariga, se era um rapaz, actually. E eu fiquei naquela, ok, let's see that go. Essencialmente este é o jogo em que começamos a brincar um bocadinho com a ideia de outras dimensões paralelas, algo que seria mais focado em jogos tipo Generations, a sequela do Sonic Rush, que eu não joguei por acaso, mas já vi o jogo físico, mas nunca o comprei nem nunca o obtive emprestado. Ou, por exemplo, jogos como, lá está, Sonic Forces, o Mania. Este foi o jogo que começou com essa brincadeira das dimensões. E, essencialmente, temos o Sonic e a Blaze, que é uma espécie de equivalente do Sonic em termos de papel. Ela basicamente é uma princesa. Blaze the Cat é uma princesa que conhece piroquinese. E é uma heroína bastante rápida, estilo Sonic, não é tão rápida quanto ele, though. E devido à importância política e ao âmbito em que ela cresceu, apesar dela ter um coração de ouro, é uma pessoa muito tímida, reservada, e às vezes dá a sensação que possa ser um bocadinho fria ou calculista, quando na realidade é apenas uma pessoa que não se consegue expressar devidamente. No caso dela, ela transforma-se ela tem, em vez de 7 Chaos Emeralds, tem 7 Soul Emeralds. Soul é o mesmo termo que eles dizem, não é a minha preguiça dizer Sun Emeralds, não, é mesmo Soul Emeralds. E ela própria tem uma versão super dela, que por acaso não me lembro, eu não sei se é Blazing Blaze, actually, ou se é Fury Blaze, não sei, qualquer coisa a ver com fogo por causa das Soul Emeralds. Essencialmente o Sonic vai parar esta dimensão após um confronto com o Eggman, se não me engano,
E basicamente ele vai parar esta dimensão. Os mundos por si próprios são muito parecidos. O nível de design, again, é um jogo normal, clássico de Sonic, como estamos habituados. A música é boa. Aqui o que realmente foi mais aproveitado, a meu ver, foi a história e a capacidade gráfica dos Advances terem passado para com o sistema da Nintendo DS na altura. Essencialmente aqui conhecemos pela primeira vez também a variante interdimensional do Eggman, o Eggman Nega, que é o vilão da Blaze e deste mundo neste caso. E o nosso propósito é pará-lo e colecionar as 7 Soul Emeralds. A história por si própria, apesar de ser um bocado simplista, se calhar por ser na Nintendo DS, os diálogos são bastante interessantes. Essencialmente temos um cocky hero que pensa sempre com os sentimentos e com a velocidade que tem, em vez de puxar um pouco mais pela cabeça. E depois temos a Blaze que, apesar de querer fazer o bem, é muito mais reservada e temos que ter calma e pensar no que é que as pessoas vão achar ou no que é que estamos a fazer e nas consequências. Portanto, é engraçado, porque os dois complementam-se de uma forma bastante natural como protagonistas, parceiros e eventuais amigos. Essencialmente o que nós vemos é o Sonic a começar a aprender que deveria de usar um bocadinho mais o cérebro e, apesar de continuar a ser o ser livre que ele é, ao mesmo tempo ter também em consideração que às vezes precisa ter mais cuidado com as coisas à volta dele enquanto salva o mundo. E a Blaze a abrir-se um pouco mais às pessoas de quem gosta ou àquilo que lhe faz feliz, de modo a não levar a vida sempre tão a sério. Portanto, nenhum deles muda de 8 a 80, felizmente, porque senão iriam completamente perder as suas personalidades. No entanto, eu gosto como cada um deles leva uma coisa um do outro, ou pelo menos um aspecto um do outro, de modo a tornarem-se melhores ou mais capazes, seja como pessoas, sejam como heróis, por assim dizer. É uma situação bastante interessante. A Blaze tornou-se uma das minhas personagens favoritas. Tenho pena que ela seja um bocadinho mais pão sem sal. Lá está. Tem as suas cenas, mas tornou-se um pouco pãozinho sem sal na sequela, pelo que ouvi falar, porque é mais do mesmo, só que a diferença é que já são amigos, portanto não há muita cumplicidade nem construção de personagem. E depois temos a situação no Sonic 06, em que meio que reescrevem a história dela para entrar numa timeline futura e não noutra dimensão, como temos com a situação em que ela está ligada com o Silver, ou da maneira como a vemos, por exemplo, no Sonic Generations e noutros jogos em que ela aparece. Eu sinto que a primeira aparição da Blaze foi sem dúvida a melhor aparição dela. E para quem não sabe, o meu wallpaper de telemóvel é inclusive o Super Sonic com a Blazing Blaze. Portanto, that tells you already que eu gosto bastante dos dois personagens e não me importaria nada de ver a Blaze the Cat e um pouco da sua história e a cena das dimensões a aparecer, a estrear-se alguma série spin-off ou filme, por exemplo Sonic 4 ou Sonic 5. Não me importava nada. E seria bastante fixe. Teríamos dois Jim Carreys, o Eggman e o Eggman Nega. Come on. It writes itself, good people. E agora, como estamos a chegar aos 28 minutos, se calhar vou só tentar apresentar mais um jogo e depois iríamos fechar o ranking por hoje, senão também será um bocadinho grande demais, por assim dizer. Eu não queria tecnicamente chegar aos 40 minutos, como foi a parte 2 ou 3, mas também não quero fazer mais do que 7 partes. Pelo que eu me lembro, ainda temos os clássicos, Sonic 1 a 3, CD, os Adventures, o Heroes, portanto, acho que convinha despacharmos aqui isto um pouco. O Sonic Mania também ainda está na lista, portanto, vou seguir aqui com um jogo que neste caso é o Sonic Forces, o jogo mais recente que saiu na PlayStation 4. E há muita gente que vai dizer, how the hell? Sonic Forces está à frente de títulos como estes? Really? Well, o Sonic Forces foi visto como uma grande desilusão para muita gente. Eu só pude jogar o jogo para aí 2, 3 anos depois de ele ter sido lançado, primeiramente porque até quando ele foi originalmente lançado em 2017/18, eu ainda não tinha PS4, como me lembro. E então, lá está, passou-me na altura. Estou agora a jogar, eu joguei-o aliás o ano passado. Foi um jogo que se passou no instante, passei em menos de 10 horas. Aliás, deve ter passado o jogo em 7, 8 horas. Mas apesar de um jogo... É um jogo seguro, por assim dizer.
Eu sinceramente não sei o que é que as pessoas hoje em dia estão à espera de um jogo de Sonic. Eu quando vejo um jogo de Sonic, eu espero um jogo rápido, bonito, variado, em termos de paisagens, que envolva muitos saltos, corridas, rails, paisagens luxuriantes, boa música para me sentir completamente sinking in on the action e destruir uns robôs ou inimigos pelo caminho. That's just about it. E se tiver uma história boa, melhor ainda. Eu sinto é que aqui o problema principal foram vários. Primeiro foi a premissa e o marketing meio falaciosos deste jogo. Em primeiro lugar, prometeram uma história mais misteriosa em que o Sonic pela primeira vez iria perder contra o Eggman e iríamos ver o Eggman Empire a fazer Rise. E então iríamos ter um jogo mais negro e maduro, possivelmente para maiores de 12 anos, estilo Sonic 06 ou Shadow the Hedgehog, mas se calhar melhor feitos. Depois temos uma espécie de regresso de 4 vilões. Neste caso, sabe-se lá porque o Chaos Zero iria aparecer novamente, o Metal Sonic, o Zavok, daqueles sermos lá do Sonic Lost World, e o Shadow the Hedgehog sabe-se lá porque iria estar a trabalhar para o lado dos vilões novamente. E este novo vilão, o Infinite, que é literalmente um edgelord ainda pior do que o Mephiles e o Shadow, which is saying a lot, estariam com aquele Phantom Ruby a fazer warps em todo lado e a ajudar o Eggman a conquistar o resto dos Freedom Fighters e do resto do mundo que ainda estaria por conquistar. A premissa também, lá está, também envolvia jogarmos com o Sonic moderno e o Sonic clássico, que foi algo que aconteceu no adorado jogo de celebração Sonic Generations, e ainda podíamos jogar com uma OC Character. É verdade, foi preciso quase 20 anos para a SEGA olhar para a Rule 34 e para o DeviantArt e dizer, you know what? Nós devemos dar ali umas 4 ou 5 espécies de animais antropomórficos e deixar os nossos jogadores escolher as cores, as roupas, o que quiserem, e criar a sua própria OC e utilizar uma espécie de armas elementares, tipo armas que disparam fogo, armas com grappling hooks, disparam trovões, laser, que congelam, esse tipo de cenas. E fazer o OC uma espécie de silent protagonist que estaria a ajudar a equipa como um dos Freedom Fighters. Ou seja, vocês estão a jogar uma fanfiction legal e autorizada pela SEGA. É a melhor explicação que eu dou para com isto. Em termos de jogabilidade, again, é um típico jogo que já é de esperar para com o Sonic. A única diferença realmente nas mecânicas é, sem dúvida nenhuma, a introdução deste OC Character, que apesar de ter obviamente platforming e situação de partes de velocidade para com o nível, tem muito esta questão de utilizar a arma para destruir inimigos, para estar a utilizar o ambiente em seu ponto de vantagem. Em termos da história, não é nada que, infelizmente, eu sinto que os conceitos foram interessantes, mas a execução foi medíocre, funcionou em alguns aspectos. Foi um jogo que não aleijou. O jogo não é assim tão mau, minha gente, mas também está longe de ser considerado um dos melhores jogos de sempre. It exists, e aleija menos do que muitos outros que estão presentes na franquia de Sonic. Essencialmente, este jogo, alguns dos aspectos que eu menos gostei foram a pobre execução da história, o Infinite ser uma piada de vilão, o Chaos Zero não ter sido um boss fanservice e ter sido como o Metal Sonic ou o Zavok, por exemplo, e foi apenas um cameo cutscene. O Tails ter virado um cobardolas outra vez, sabe-se lá porquê. E os outros personagens, exceto o Knuckles e a Amy, que tiveram direito a posições no Freedom Fighters como comandantes ou líderes, estarem ali só por literalmente estar. É como se agora nós já não pudéssemos jogar com esta cast, eles estão ali quase para fazer-se como cheerleaders, basicamente. Temos também uma pequena DLC que te permite jogar com o Shadow e uma outra DLC gratuita em que dá para tu, após X anéis, conseguires transformar no Super Sonic. É fixe. Em relação à DLC do Shadow the Hedgehog, tem também um remix de Westopolis com Highway Vengeance do Sonic Adventure 2, que é Eargasm-like e que tenta explicar a história da origem no porquê que o Infinite tem este Phantom Ruby attached e está a ajudar o Eggman a fazer as coisas. Este jogo também tinha bastante hype à volta dele, porque envolvendo o Phantom Ruby e o Classic Sonic,
Muita gente fez as contas de que, sendo que o Sonic Mania introduziu este conceito do Phantom Ruby e que somehow they were attached to each other, muita gente achou que seria tipo a sequela no tempo do Sonic moderno à plot do Sonic Mania. O problema é que eu sinto que o Sonic Mania é um jogo de celebração, mas mais tarde iremos falar dele, enquanto que o Sonic Forces, por exemplo, é um jogo seguro, divertido e que tenta se desafiar com mecânicas de jogabilidade novas como o C-Character e com uma plot diferente, mas plot essa que felizmente só foi realmente bem utilizada para as histórias e a sua continuação através do cómic mais recente Sonic the Hedgehog, que começou em 2018, pegando nos eventos do Sonic Forces e continuando através dos mesmos. É dos cómics melhores do personagem e tenho imensa pena que lá está. Que o jogo base, o jogo que serviu de copiloto para tudo isto, seja só uma fun, entertaining experience que, apesar de gameplay-wise ser boa e ter bom soundtrack, bons gráficos, bom voice acting, falha imenso no departamento da história, mesmo que seja entertaining e faça o seu trabalho. Há muitas calúnias aqui em relação a character development e... Opa, a sério, o Infinite é só conversa. Ele tem um ótimo voice actor, que eu por acaso gosto bastante do voice actor do personagem, o Liam Brown, ou logo como é o nome. Eu sei que é Liam, mas não sei se é Liam Brown, sei, but whatever. Eu gosto bastante do voice actor, eu gosto do design dele, com ou sem a máscara. It's a fucking shame que este gajo só fale e tenha uma música de pop metal por trás e pouco mais, I guess. Mas pronto, um gajo até fica cansado no meio disto tudo. Estamos nos 36 minutos. Opa, eu acho que sinceramente mais vale arredondar isto para os 40, 41. Portanto, se calhar ainda vamos falar de mais um. Portanto, neste caso, se calhar, irei, já que estamos a falar no Sonic Forces, irei falar do Sonic Heroes. Sonic Heroes é um jogo de nostalgia para muita gente. Basicamente nós temos 4 equipas, cada uma com 3 membros. Temos a Team Sonic, obviamente, com o Sonic, Tails e Knuckles. Temos a Team Rose, que já conta com a Amy e o Big, que conhecemos em Sonic Adventure, e a introdução da Cream, que por acaso apareceu em primeiro lugar no Sonic Advance 2, foi onde ela se estreou, com o seu Chow, chamado X. A Team Chaotix, que só tinha aparecido no Knuckles Chaotix e nos comics, com o SPO, o Vector e o Charmy. E a Team Dark, onde conta com o regresso do Shadow, da Rouge e, guess what? Do melhor robô de sempre, S123 Omega. Literalmente, cada um deles tem um grau de dificuldade diferente. Portanto, só para que saibam, este jogo aqui foi, lá está, um dos jogos clássicos da PlayStation 2, por exemplo, e foi sem dúvida nenhuma um dos jogos mais jogados e remarkable de toda a gente. E nestas 4 equipas, todas elas tinham a sua própria plot, e todas elas, apesar de serem exatamente os mesmos níveis, tinham dificuldades diferentes. Portanto, imaginem, o Sonic, o Tails e o Knuckles recebem uma espécie de carta, ou de convite do Eggman, a indicar que o mundo iria acabar dentro de 3 dias, ou que pelo menos iria ser dominado por ele dentro de 3 dias, e que só teriam essas horas para o conseguir derrotar. E por causa disso, lá vai o trio de heróis. É uma campanha muito boa para, por exemplo, verificarmos o lado heroico de sempre dos três, a dinâmica da equipa, e claro, ao fazermos todos os níveis, a dificuldade está até bastante balançada, não é muito difícil nem muito fácil, está on the right amount of the difficulty. Os níveis são diversos, a soundtrack é boa, mas nada que me fique na memória, tirando umas quantas tracks. E todas estas equipas têm uma coisa em comum, que é cada personagem representa uma habilidade diferente, ou seja, Sonic, Shadow, Amy e o SPO representam velocidade, são personagens rápidos, capazes de fazer tornados e que têm um melhor salto.
Temos a habilidade Fly, que permite os personagens ter os outros dois arrastados ou colados a eles e voar durante uma determinada distância ou altura. Nomeadamente quem se integra aqui é o Charmy, a Cream, o Tails e a Rouge. E a categoria do Power, em que contamos com ataques físicos ou de armas bastante forte, de modo a eliminar inimigos mais facilmente. Entrando nestas categorias, o Knuckles, o Omega, o Big e o Vector. E pronto, basicamente é fazer os níveis de Sonic, como costumam fazer, com intensidade, velocidade, mas contando que há partes do jogo que obrigam a que tu tenhas que voar ou que tenhas que usar força bruta para destruir determinados obstáculos, fazer mini-puzzles e, claro, derrubar ondas de inimigos. Existem vários bosses, todos eles à volta ou de robôs grandes ou giant robots do Eggman, e claro, às vezes derrotarem uma equipa que possas encontrar a meio. Por exemplo, a Team Sonic encontra a Team Dark a um determinado ponto, acontece um diálogo super cringe e out of place e de repente quando damos conta eles estão à luta só porque sim. E é o que acontece. 2003/2004 Dialogues, I guess. E a Team Dark, por exemplo, portanto, a Team Sonic é basicamente uma situação de salvar o mundo em 3 dias. A Team Dark, basicamente a Rouge, é contactada por causa de uma espécie de um grande tesouro que está escondido numa base abandonada do Eggman. E esse tesouro secreto é na realidade o Shadow, que era suposto estar morto após a queda dele em Sonic Adventure 2, mas surprise, surprise, ele está vivo. E o robô que está a guardá-lo foi desligado por ser uma arma que não conseguia ser controlado pelo Eggman. Neste caso era o E123 Omega, e a Rouge decide juntar forças com ambos estes dois personagens de modo a obtermos o verdadeiro tesouro do Eggman, neste caso. E pronto, e lá vão eles também. Temos a Team Rose, que neste caso a Cream e o Big, juntamente com o Chow, estão à procura do irmão do Cheese, o Chocola, e do Froggy, o sapo manhoso que temos as missões de pesca no Sonic Adventure com o Big. Essencialmente eles os dois supostamente foram raptados pelo Sonic. A Amy obviamente não acredita nisso e decide juntar o Big e a Cream com ela, de modo a descobrir onde é que está o Chocola e o Froggy e, claro, a limpar o nome do Sonic. A Team Chaotix é talvez a mais interessante neste aspecto. Portanto, antes de avançarmos para a Team Chaotix, quero-vos só dizer que a Team Dark, gameplay-wise, é a equipa mais complicada e é o que os níveis também demoram mais tempo. Porque apesar dos níveis serem todos iguais para todas as 4 equipas, há um maior nível de dificuldade na Team Dark, e a Team Rose é que eu sugiro fazer em primeiro lugar, porque é a equipa mais fácil e ótima para beginners. O primeiro nível é literalmente um tutorial. Depois, avançando isso, temos finalmente a Team Chaotix, em que neste caso é uma equipa que eu sugiro a jogarem depois da Team Rose, mas antes da Team Sonic e da Team Dark. É uma equipa, imaginem, de dificuldade nível 2, enquanto as outras duas são nível 3, I guess. Essencialmente estes níveis, apesar again, de serem exatamente os mesmos como em todos os outros, têm uma coisa diferente delas. Sendo esta situação diferente, o seguinte: ao contrário, temos que completar os níveis num determinado grau de dificuldade, temos que acabar os níveis não por um grau de dificuldade, mas por um objetivo. Sendo detetives contratados por um buyer ou contractor misterioso, que obviamente no fim descobrem quem é que é na realidade, eles têm que fazer várias missões. Colecionar, por exemplo, 300 anéis, salvar não sei quantos sapos ou chaus, terem que destruir determinado robô especial ou obterem determinadas chaves para entrar numa dungeon. Esse tipo de missões. E se vocês falharem alguma coisa, são obrigados a repetir o nível todo, já com tudo apanhado, demorando se for preciso o dobro ou o triplo do tempo, até terem um objetivo completo. Portanto, muita search skill enquanto estão a fazer os níveis da Team Chaotix, I guess. Depois, finalmente, após completarmos os 4 caminhos das 4 equipas, chegamos ao Final Path, onde contamos com os últimos 2 bosses do jogo. Spoiler alert, o contractor privado da Team Chaotix é o Eggman, e na realidade quem andou sempre a fazer estes planos de tentar avisar o Sonic de modo a atraí-lo a ele e aos amigos para ir ter com o Eggman neste caso, e quem raptou o Chocola e o Froggy
foram na realidade um Metal Sonic, que agora é o Neo Metal Sonic, ganhou uma espécie de makeover, de upgrade, e raptou o Eggman, e durante todo este jogo é ele o vilão principal. Inclusive, secretamente, durante a Team Sonic e a Team Dark, a meio do jogo vemos que o Metal Sonic é que é o vilão, e nas outras equipas, apesar de ele não aparecer, existe um easter egg num dos níveis dos Castelos Assombrados, onde se virmos a estátua do Eggman ao contrário, é na realidade a estátua do Neo Metal Sonic, revelando que ele é que é a verdadeira ameaça, assim de forma muito subtil para o jogador. Basicamente com isto, o Metal Sonic, depois lá está, ele transforma-se numa espécie de dragão. Estou a imaginar o Kai Metal Sonic no Knuckles and Chaotix. É isso, mas uma espécie de dragão azul, essencialmente porque para além do Metal Sonic ter este makeover e este upgrade, ainda contamos que ele conseguiu ter Data, do Shadow e do Chaos, acabando assim por ficar ainda mais poderoso do que é suposto. Aqui eu acho que eles perderam uma chance enorme, porque para derrotar o Metal Overlord, o Sonic lá está, utilizou as 7 esmeraldas do caos e transformou-se em Super Sonic, mas como isto é um jogo de equipa, o Tails e o Knuckles foram atrás, mas foram atrás só com tipo escudos ou bolhas douradas em que os dois estavam a flutuar junto com ele. Eu achei isso super desnecessário, até porque os jogos antigos nós temos o conceito de Super Tails e até de Super Knuckles. Heck, eu se não me engano, juntamente com o conceito do Hyper Sonic, tínhamos até o Hyper Knuckles. É uma pena nunca mais pegarem nesses conceitos, mas através de uma entrevista eu percebo o porquê. Eles não querem estar a baralhar por ter havido demasiadas transformações, mesmo nos cómics americanos, e querem só deixar as coisas simples para o Super Sonic e está bom, I guess. Sonic Heroes é um jogo bastante divertido, fiz replay dele várias vezes e é um jogo que, apesar da história ser um pouco genérica, a jogabilidade por si própria, apesar de às vezes ser meia traquinas ou meia clunky, apesar de tudo, é mais intuitiva, variada e divertida para replay value, mais do que por exemplo o Sonic Rush ou o Sonic Advance 2, do qual eu gostei muito da experiência, mas mais rapidamente me vejo, apesar de boas experiências que tive com esses jogos, a repetir o Sonic Heroes, nem que seja porque são 4 modos de história até ao último, mas também porque há sempre mais alguma coisa de maneira diferente a fazer e não é tão straightforward, por assim dizer. Então, nesse aspecto, I guess. E assim concluo a parte 5. Sonic Heroes está agora realizado. Meus caros, parte 5 completa do ranking. Estamos quase. Já só falta, e eu poderei contar com vocês nos jogos que eu já joguei e que ainda não estão presentes na lista: Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles, Sonic Mania, Sonic Adventure 1 e 2 e Sonic Unleashed. São literalmente os jogos que eu joguei e que ainda não estão presentes na lista. Portanto, meus caros, estamos quase. Esta foi a maior parte delas todas, mas eu sinto que é preciso realmente avançar, porque os próximos jogos eu vou falar deles. Não vai ser só passagens de 5 minutos, como alguns destes jogos têm sido. E, portanto, temos mesmo que avançar. Eu só quero fazer mesmo mais 2 partes. Hoje já é quarta-feira. Sábado vou ver o filme. Só tenho amanhã e sexta-feira. Portanto, isto tem mesmo que acelerar. Ou então fazer partes maiores como fiz hoje. Irá depender. Anyways, muito obrigado por terem ouvido o podcast e continuação de uma ótima tarde para vocês. Vemo-nos amanhã.